Bora lá, fiel, mais um videozinho aqui no canal, segundo vídeo do dia. Não ia nem trazer esse vídeo, mas saiu essa informação agora há pouco no Gazeta Esportiva do Tite, no radar aí do Corinthians. Que história é essa? Você aprova essa volta dele? Vocês acham que seria uma boa o Tite no lugar do Dorival? Essa informação saiu agora há pouco. Confesso pra vocês que eu levei até um susto, não imaginava que ele seria especulado no Corinthians. Comenta aqui abaixo, você aprova o retorno dele ou acha melhor o Corinthians não contratar? Deixa abaixo a sua opinião, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, meus amigos. Olha, o técnico Tite anunciou durante o final de semana que vai retomar a carreira e esse assunto cria uma expectativa muito grande em parte da torcida do Corinthians. Salazar, o comunicado do treinador criou aí um zum no clube? Olha só, Michele, na verdade o que acontece é que essa ausência de desempenho e resultados do time do Corinthians nas últimas rodadas tem trazido pressão para cima do Dorival Júnior. Nas últimas 4 partidas são 3 derrotas do Corinthians. A ideia de conquistar uma vaga a Libertadores via Brasileirão já ficou muito difícil e por causa de tropeços contra a Red Bull Bragantino, Ceará na Neoquímica Arena, enfim, tudo isso tem alimentado pressão para cima do Dorival Júnior. E de repente o Tite anuncia que está de volta ao mercado. Todo mundo sabe que isso sempre pega dentro do Corinthians. Qual que é a informação que eu apurei de bastidor? A informação é de que a Copa do Brasil muito provavelmente vai ser um divisor de águas para o Dorival Júnior. Ela ganhou um peso extra por causa desses resultados ruins recentes do Corinthians. Se o Dorival conseguir entregar uma reação na Copa do Brasil, provavelmente ele será o técnico do Corinthians em 2026, sim. Ele tem contrato até dezembro de 2026, o mandato do Osmar Stabile vai até dezembro de 2026, e se ele entregar resultado na Copa do Brasil, ele vai conseguir superar esse momento de desconfiança que está acontecendo agora. Agora, se na Copa do Brasil o Corinthians repetir essas últimas atuações de Brasileirão e não conseguir sequer passar a final, muito provavelmente o Corinthians vai trocar o Dorival pelo Tite, ou pelo menos tentar. O Tite não quer conversar com um clube que tenha técnico empregado. Ele não aceita sequer sentar para ouvir, enquanto o Corinthians, por exemplo, continuar com o Dorival Júnior. Outro ponto, o Tite dá preferência ao mercado externo. Ele prefere, neste momento, trabalhar fora do Brasil, mas não se recusaria, nesse caso, a ouvir uma eventual proposta do Corinthians. Dito tudo isso, Dorival Júnior está sob pressão e precisa entregar um resultado na Copa do Brasil. Se ele não conseguir, isso somado a esse desempenho frustrante nessa reta final de Brasileirão, pode sim culminar com a demissão dele ao fim da temporada, e aí o Corinthians, caso o Tite até lá esteja livre, pode fazer uma proposta pelo Adenor Bach, ídolo do Corinthians, que em abril quase voltou para o timão, né? Quando ele decidiu parar um pouquinho para cuidar da saúde mental, Michele. Tá certo, né, Salazar? Tirou um ano sabático aí e cuidou também da saúde, muito agora, importante. Esse anúncio né? oficial coloca pressão sobre vários técnicos do Dorival Brasil, é o primeiro. Principalmente sobre o Dorival Júnior. O Dorival, o Tite é um dos maiores treinadores da história do Corinthians. Ele sempre vai colocar essa pressão estando disponível no mercado. Assim como o Abel, quando sair do Palmeiras, também vai colocar uma pressão danada em quem ficar lá. É natural, o Tite tem títulos importantíssimos na história do Corinthians, então o Dorival vai vir para 2026 extremamente pressionado, na minha visão, no Corinthians. Ainda mais se não ganhar, aí... Se bobear, não vira um ano como técnico Exatamente. do Corinthians. Esse que é o detalhe. Dorival concordando com o PVC, de que são momentos bem diferentes. O Dorival sabe jogar bem a Copa do Brasil, né? Pode, inclusive, usar isso como combustível para consertar os erros, para uma apresentação melhor na semifinal. Vamos ver. Agora, um lance que chama muita atenção ontem foi a expulsão do Martínez. Deu uma cotovelada ali no Matheus Pereira, super justa a expulsão, ficou só 17 minutos em campo. E aí, eu não sei se a gente tem um lance aí que a gente pode ver. O Dorival também falou sobre a expulsão do Martínez. Vamos ouvir o treinador. Bom, chama a atenção de todos nós, uma jogada isolada, muito difícil de você imaginar o que possa acontecer com um atleta num momento como esse, até porque foi uma jogada simples, não teve uma disputa, ao contrário, ele chegou logo na sequência da jogada, então é muito difícil fazer uma avaliação de fora da maneira como nós estávamos ali observando. É o Dorival falando, ô Musetti, é um Martínez que vem dando trabalho, né? Não é a primeira expulsão, ele já vinha de uma suspensão por expulsão também, do jogo contra o Bragantino, se não me engano, vou checar aqui.
mas foi de uma forma muito infantil. Aí teve aquele episódio, né, em que ele faltou, não deu muita justificativa, depois acabou se explicando. Não tá com filme assim lá em alta, né? Tá um pouco queimado o Martínez. Como é que você vê esse lance para você? Ele merecia uma punição, algo nesse sentido, pelo que fez? Para mim é um vermelho claríssimo. Acho que a gente já viu alguns cartões vermelhos nas últimas rodadas que a gente pode achar exagerado. Nesse caso, a gente nem tem muito o que dizer. É um vermelho muito claro. E para mim, sim, é caso de multa. E mais do que multar, é reavaliar a presença do Martínez para a próxima temporada. Aquela história foi muito mal contada da ausência dele. Já é a segunda expulsão, mas essa é uma expulsão que foge a tudo que se espera de um jogador experiente. O Martínez já foi muito importante para esse time, mas ele não tem jogado bem e ele tem mostrado total descompromisso com o Corinthians. Então, mais que multá-lo, eu, se fosse diretor do Corinthians, presidente do Corinthians, ou próprio Dorival Júnior, eu reavaliaria a participação dele nos próximos jogos e a permanência na próxima temporada. Cara, eu não acredito nessa história de... Assim, é um ponto de vista meu, tá, Mussetti? Não é verdade ou mentira. O que a gente precisa, o que funciona no vestiário é comprometimento. E comprometimento, muitas vezes você perde. Me parece o caso do Martínez. Quando você começa a ter muita falha de comunicação interna. Que é o que o Fabinho está dizendo. O Fabinho está dizendo que ele precisa ter tranquilidade para trabalhar. Ou seja, alguém tem que entrar no vestiário sozinho e falar: galera, é o seguinte, não está funcionando, o que está acontecendo? Estão bravos com alguma coisa? O Martínez desaparecer, jogador de seleção venezuelana, que desaparece, depois aparece, depois entra em campo e toma um cartão com 17 minutos, a multa pode funcionar, mas o que eu não sou pela coerção, eu sou pelo entendimento. O jogador ele deve entender, o clube tem que fazer o jogador entender, não o jogador tem a obrigação de entender, o clube tem que tentar criar um ambiente em que ele perceba que ele não está jogando pelo salário nem pelo presidente. Ele está jogando pelos colegas dele. Ele está jogando por quem trabalha com ele. Ele está jogando por quem confia nele. Por ele, pela carreira dele, pela torcida, sim. Exato, mas ele está jogando pelo Carrilho, pelo Yuri Alberto, pelo Ranieri, pelo Felipe Longo, pelo Gustavo Henrique, pela torcida. Ele não está jogando porque... para o presidente que deixou de assumir algum compromisso com ele. Não é para isso que ele está jogando. E quando acontece a sequência de fatos do Martínez, o que parece é que ele está... Quer saber? Os caras não estão aí nem aí para mim, eu também não estou aí para ninguém. Mas ele não está nem aí para o cara que está do lado dele. É um recado muito ruim, né? E aí, o que você acha que deveria ser? Uma conversa? Ou se você não tem... A multa não... Multa, beleza, tudo bem, multa. A gente é contra. E repensar a presença dele no elenco em 2025. Outra coisa, isso é outro ponto. Se você lembra do Chicão em 2010? Pega o time da final do campeonato. O Chicão foi um jogador importante na história do Corinthians, muito, não foi? Sim. Campeão do mundo. Sim. Né? Cássio Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos. Qual é o time campeão de 2011, brasileiro? Cássio Alessandro, Paulo André, Leandro Castanho e Fábio Santos. O Chicão não está no pôster. Por que ele não está no pôster? Porque ali houve um momento de ruptura com o Tite e o Tite tirou o Chicão do time. A maior punição para o jogador, claro que pode ter multa, ok. Não estou dizendo que não tem que ter, não tem que existir. Eu estou dizendo que a gente, como sociedade, acredita na coerção, em vez de acreditar no diálogo. No entendimento, na compreensão do que é que está acontecendo, no entendimento das soluções. A gente é contra o seu filho ser suspenso da escola, mas quando o jogador não vai bem, multa o cara. É assim que a gente funciona como sociedade. Mas às vezes quando nada está funcionando, tem que pegar no bolso, né, para o cara dar uma acordada. Ou então você tira o cara do pôster, que é o caso que eu estou falando do Chicão em 2011. Pouca gente vai lembrar disso, que o Chicão perdeu espaço no jogo contra o São Paulo e ele não está no pôster da final. Sim. Amigão, você não tá bem, você não tá comprometido, vai jogar Paulo André do Castan. E vai ser campeão assim. O que aconteceu com o Corinthians, Leandro Quesada? 3-0 contra o Cruzeiro. Dorival falou que não é vergonha. É o modo normal do Corinthians, né? Se a gente achar também que é algo de diferente daquilo que, na média, o Corinthians apresenta nos últimos anos, isso é o normal do normal. Primeira coisa importante, 3-0 ficou barato.
O gol do Sinisterra, para mim, eu não ouvi ele fazer absolutamente nada com o Seria o 4-0, né? Seria 4. E podia ter sido 5, 6, 7 se o Cruzeiro tivesse caprichado muito. O Cruzeiro muito mais organizado que o Corinthians, basicamente a gente tem que falar isso. Eu acho que não tem essa história de derrotas boas, mas uma grande lição ficou ontem para o time do Corinthians, né? Se jogar esse futebolzinho aí, perde em Minas Gerais, perde em Itaquera, no placar agregado vai tomar uns 5, 6 do Cruzeiro se não tomar mais. Agora ontem... o Dorival falou que pode cobrar ele, que contra na Copa do Brasil é outra coisa, você viu ele falando adoro isso? O Dorival é uma figura humana fantástica, mas ele vai apanhar agora aqui. Porque ontem o Dorival escalou mal o time, teve a chance de mudar as coisas no segundo tempo e ele fez uma lambança maior do que a escalação. Primeira coisa, ele escalou 3 zagueiros. Quando você escala 3 zagueiros, você perde um cara no meio para armar ou mais um atacante para atacar. Ontem o time ficou todo condicionado no Garro. Então o que o Cruzeiro fez? O Cruzeiro é um time muito bom com a bola nos pés, mas sem a bola tem uma tática incrível, né? Não deixou o Garro jogar. Acabou o time do Corinthians. Porque o Hugo não apoiava e o Mateuzinho também não. Então, chegar nessa reta final de Campeonato Brasileiro tendo que jogar com o Hugo. Então, aí é aquela história. Jogador ruim no elenco, uma hora você vai ter que usar. A gente fala isso há muito tempo. Essa é uma frase aí também muito usada pelo Sormani há muitos anos, né? Jogador ruim, uma hora você vai olhar no banco, você vai ter que escalar o cara. Então é melhor não ter. Por exemplo, ontem no banco estavam Kaká e Félix Torres. Quando eu vi o banco de reserva, já comecei a me dar depressão. Eu estou com depressão, inclusive. Por isso tem me dado depressão nos últimos 5 anos. Mas, por exemplo, ontem o Arroio, ele entrava na marcação do Mateuzinho na direita e do João Pedro Choca. Então o Mateuzinho e o João Pedro Choca ficaram meio perdidos ali. Ninguém sabia quem era o Arroio, né? E aí a jogada aconteceu do primeiro gol, aconteceu em cima do Hugo do outro lado. Aí no segundo tempo, o que ele fez? Ele fez 3 mudanças, ele colocou o André, colocou o Vitinho, colocou o Carrídio, mas em vez de tirar o Hugo, ele tirou o Angeleri. Então eu falo, o técnico tem o direito de errar, porque ele pensa numa coisa, depois na hora que começa o jogo, a coisa acontece diferente. Mas ele pode mudar 5 vezes durante o jogo. Então foi realmente, além de individualmente o time não estar bem, taticamente uma noite ruim, e um técnico que errou bastante em praticamente todas as decisões. Basicamente foi isso que aconteceu ontem no jogo do Corinthians. E o Hugo errou naquele passe, né, que deu o contragolpe também para um dos gols da equipe do Cruzeiro. O Caio Jorge fez 2. Foi o grande destaque dele. A temporada dele é realmente incrível. Deus do céu. Sormani, o Dorival, ele fala na coletiva que podem me cobrar, porque na Copa do Brasil, nos 2 jogos, a história vai ser diferente, a performance vai ser diferente, vai ser outra coisa. Eu gostaria de saber baseado em que ele está falando isso. É só um mecanismo de defesa ou tem alguma coisa aí? Se fosse o Abel, ele vai dizer, escuta, perdemos também a semifinal, gente. Não vai ter a menor condição, porque o Abel jogou a toalha. Né? Vamos falar disso com a Isa também já. Agora, o que o Dorival faz é mexer com o time. Mexer com o time. Não, a semifinal é outra história, meu companheiro. Agora, aqui pra gente era importante, claro, sempre jogar com o Cruzeiro é importante. É um clássico histórico do futebol brasileiro e tudo mais, blá, 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 blá. Mas semifinal vai mudar. Eu achei a atuação do Corinthians uma atuação bem apática, entendeu? Eu achei. Mas o Corinthians costuma apresentar fora de casa, não é muito mais atropelado. Mas eu acho que fora não. Na semifinal da Copa do Brasil vai ser outro jogo. Pô. Vai ser outro jogo. Você pode ter certeza que a postura do Corinthians não vai ser essa. E outra coisa, né? Tudo bem, o Martins foi expulso, já estava 3-0. Mas o cara não pode ser expulso desse jeito, né? O cara não pode. Não pode ser expulso assim. Não tem cabimento. E aí eu fico pensando, eu gosto do Martins, o Quesada não gosta e eu gosto dele. O Quesada sempre bateu nele e tem os motivos dele. Agora, pô, o jogador fazer o que ele fez, pô, tem dó, pô. Aí o Quesada falou, podia ter acabado 4, 5, podia mesmo, entendeu? Podia mesmo, mas eu acho que o final da Libertadores, da semifinal da Copa do Brasil, a história é outra. Pode ter certeza que a história é outra. Gui, esse é o Dorival do São Paulo, o que abandona o Campeonato Brasileiro e fica sonhando com a Copa do Brasil, só se fala em Copa do Brasil, porque é Copa do Brasil, é Copa do Brasil, é Copa do Brasil. Vai pegar esse Cruzeiro aí na Copa do Brasil. Olha a diferença de ritmo de jogo, né? De comprometimento, né? Olha a diferença. Eu lembro que eu falei isso em algum momento aqui.
que o trabalho do Dorival no São Paulo, ele se salva pela Copa do Brasil. Não é nada pequeno, ganhou uma Copa do Brasil, coisa que o São Paulo nunca tinha conseguido. É um título... Pô, o cara ganhou a Copa do Brasil, o trabalho se salva. O trabalho foi bom, pô. Não, o cara foi campeão da Copa do Brasil. Sormani, eu sei, mas... 3 vezes, inclusive. Vou te falar a verdade, Sormani. O trabalho do Dorival no São Paulo foi ganhar o primeiro jogo fora de casa só na última rodada. É um trabalho muito criticável. É um trabalho muito criticável. Tinha um piloto de Fórmula 1 chamado Keck Rosberg. O filho dele correu na Fórmula 1. O filho dele é o Nico, né? Nico, exatamente. Ganhou o campeonato e se aposentou. Exato. Sabe quantas corridas ele ganhou naquele ano? Uma. E ele foi campeão do mundo. Ganhou uma corrida. Uma! Mas ele pontuava sempre. Inclusive, ele corria. A primeira vez que a gente viu falar dele, ele corria lá com o Cooper Super. Mas o Corinthians não pontua sempre, não, senhor. Mas não quero dizer o seguinte... o Corinthians está garantido no Brasileiro? Vai passar sufoco? Não, pode até chegar. Faltam 3 rodadas ainda a conquistar uma vaga aí para. Não, vai ficar na Sul-Americana. Tudo bem, beleza. E se ganhar a Copa do Brasil, vai para Libertadores. O Corinthians tá 45 pontos, né? Não, cara, é um campeonato melancólico. Corinthians tem Botafogo. Sim, mas tá na semifinal da Copa do Brasil, gente. Corinthians tem Botafogo, Fortaleza e Juventude. E a história vai ser outra. Não, isso não tenho dúvida. Se jogar o que jogou nas partidas de mata-mata com o Palmeiras, o Corinthians tem uma chance. Eu sei, mas que a gente também ficar lembrando dessa partida o resto da vida. Não, mas é que é a única forma da gente entender se o Corinthians tem condições. Porque, como é que é, Sandro? Não, se o Corinthians jogar com o mesmo empenho que ele demonstrou nas partidas contra o Palmeiras, ele vai fazer um jogo legal contra o Cruzeiro. Não estou dizendo que ele vai se classificar para a final. Se ele tiver aquela postura, ok. Agora, se você olhar Sul-Americana, Libertadores e Campeonato Brasileiro, aí esquece. Aí é atropelo, mais um atropelo histórico aí. E outra coisa, vocês acham que a torcida do Corinthians não vai interferir nisso aí depois do jogo de ontem? É isso. E a decisão é em casa, hein? É bom lembrar, né? Primeiro jogo fora, a torcida, segundo jogo em Itaquera. Dia 14, né? A torcida deve ir pro Parque São Jorge hoje, inclusive, Quesada, porque tem hoje votação da reforma do Estatuto. Não sei se vai ser adiada, se não vai. Eu não sei se eu vou perder meu tempo hoje pra ver isso daí, porque eu vou estar no jogo do Santos Internacional. Mas também outra perder tempo, né? Não. Essa é uma final de campeonato. É um puta jogo. Falei pra provocar o Silvani. Meus amigos, como nós vimos aí no programa Gazeta Esportiva, o Corinthians tá de olho no Tite. O Tite tá no radar do Timão para o próximo ano. 2026 está se aproximando, o Dorival ainda não tem a permanência garantida. Como vimos no programa, o Corinthians vai manter ele caso ele ganhe a Copa do Brasil. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, Tite não vem para o Corinthians e Dorival permanece até o fim do seu contrato, que é até dezembro de 2026. Se acontecer de o Corinthians não vencer a Copa do Brasil, Dorival vai ser demitido e o Tite tem grandes chances aí de retornar ao Timão. E lembrando, ele quase veio para o Corinthians, galera, antes do Corinthians contratar o Dorival, já estava tudo acertado, ele ia embarcar para São Paulo para assinar o contrato, mas ele desistiu e aí o Corinthians foi atrás do Dorival, que tinha sido recém-demitido da seleção brasileira. Pessoal, o Dorival vem passando por um momento meio conturbado, né? Vem numa sequência de vitórias, derrotas, veio de 2 vitórias. Vinha de 2 derrotas consecutivas, perdeu para o Bragantino 2-1 lá em Bragança, perdeu de 1-0 para o Ceará dentro da Neoquímica Arena, e aí no outro jogo perdeu do Ceará no domingo, ganhou do São Paulo na quinta-feira, e aí no sábado ontem domingo, 8h30 da noite, perdeu para o Cruzeiro, ou seja, vinha de 2 derrotas, ganhou 1, depois perdeu de novo, então tá numa instabilidade muito ruim aí. Então o Corinthians está observando, né? No Brasileiro o Corinthians vem fazendo uma campanha pífia, muito ruim, desde o começo do Brasileiro, né? E aí o que resta é a Copa do Brasil. E a gente sabe que o Dorival em 2023 foi dessa mesma forma. No Brasileiro estava muito mal com o São Paulo e na Copa do Brasil o time se transformava. Tanto é que o São Paulo veio ganhar um jogo fora de casa, pessoal, somente na última rodada. Então é aquela... Se jogar mal no Brasileiro e ganhar a Copa do Brasil, eu não tô nem aí pro Brasileiro, meu amigo. A Copa do Brasil paga bem, já vai garantir o Corinthians na outra fase de grupos da Libertadores, então por mim tanto faz. Ganha a Copa do Brasil e tá tudo certo, fica ali no meio da tabela e tamo junto. Pessoal, comenta aqui se você acha que seria uma boa o retorno do Tite. Vocês acham que o Dorival tem que ser demitido, mesmo ganhando a Copa do Brasil? O que vocês acham? Deixa abaixo a opinião de vocês. Agora, galera, eu fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.